Mas o mais importante, até para todo mundo entender o porquê que a avaliação auditiva é importante, porque a maioria das pessoas já, principalmente as mães, né? Porque hoje em dia a gente sabe que as mães estão muito mais atentas ao desenvolvimento do filho, Sim. né? No entanto que hoje em dia a gente sabe que a criança está com 1 ano e pouco, não está falando, fono, né? Então eu acho isso, assim, de suma importância. Mas muitas das vezes essa mãe, ela não se atenta também a observar, não só mais lá na frente se a criança está falando, mas observar o desenvolvimento auditivo dessa criança. Porque é ele que vai fazer com que essa fala e essa linguagem se desenvolva de uma forma plena, né? Então seria importante a gente falar um pouquinho, começar esse assunto primeiro, falando para a mãe sobre o desenvolvimento infantil. O que essa mãezinha, desde que essa criança nasce, deve se atentar no desenvolvimento auditivo do bebê dela, por exemplo. Tá. O bebê, ele já escuta dentro do útero. A audição começa na vida intrauterina, então por volta da 20ª semana, esse feto já escuta, né? Então já tem a primeira habilidade auditiva, que é a detecção, perceber que existe som. E aí, quando ele nasce, um recém-nascido, ele, que ouviu na barriga, né? Ele ouviu por muito tempo a voz da mãe. Por isso que é a primeira voz do pai, da mãe, quem mais conversa com essa barriga, hein? É a que mais vai levar estímulos para essa criança. E é por isso que muitas vezes aparecem vários vídeos, né? O bebê acabou de nascer e aí se acalmou com a voz da mãe, se acalmou com a voz do pai. É por isso. Então conversem, cantem para a barriga, que é super importante. Da 20ª semana, ó, o bebê já está ouvindo. E aí, quando ele nasce, ainda recém-nascido, ele já pode desenvolver a segunda habilidade auditiva, que é a discriminação. Em meio a muitas vozes, ele reconhece as vozes mais familiares, que é a da mãe ou do pai. Perfeito. Né? E aí, o bebê recém-nascido, ele também já tem a capacidade de orientação. Então, se ele estiver numa posição ideal, você até tem um vídeo do Joca. Tem, é verdade. Se ele estiver numa... Ai, bateu saudade. ideal, com um estímulo um pouco mais longo, de uma intensidade média, ele já pode querer procurar esse estímulo, né? E aí, esse reflexo vai desaparecendo e começam as habilidades mesmo. Então, de 4 a 7 meses, esse bebê ele tem que localizar o som para os lados, tá? De 7 a 9 meses, ele já localiza bem para os lados e ele faz uma localização indireta para baixo, ou seja, ele vira, depois ele abaixa a cabeça. Aí, de 9 a 13 meses, ele já faz a localização lateral, ele já faz a localização direta para baixo e ele começa a indireta para cima. E aí, quando ele tiver 18 meses, ele já procura som de maneira direta para todas as direções. A partir de quantos meses? 18 meses. 18 meses. Tá? E aí também vem a parte da linguagem acompanhando isso, né? Ele já começa a ter sons familiares, depois ele começa a atender comandos, e aí ter os primeiros balbucios com sentido, né? Você pode muito bem falar disso. E na verdade, Rá, é muito legal também lembrar as mamães dessa conversa aí desde a barriga, porque o que mais leva é estimulação, o sentido, né? Vamos falar dos nossos 5 sentidos. Sim. Mas o que mais leva é estimulação para o desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento cerebral dessa criança, que gera muitas e muitas conexões para esse aprendizado acontecer, é o sentido da audição. Então, quanto mais estímulos você traz, né, para ele, essa conversa, depois que nascer, a conversa continuar com ele, cantar, leia livros, né? Se você quer que o seu bebê fale, fale com ele. Com certeza. Né? Então, quanto mais ele te ouvir falando, mais estímulos ele vai ter. Ah, mas o bebê novinho não compreende. Quem disse? Compreende. Compreende, vai conversando, vai falando. Ah, o bebê vai tomar banho, vamos tomar banho agora, vamos tirar a roupinha, vamos colocar aqui no bracinho, vamos tirar do bracinho, né? O pé, cadê o pé? Então, quanto mais informações você for trazendo para esse bebê, o aprendizado dele acontece de uma forma mais eficaz, né? Esse desenvolvimento cognitivo,
E lá na frente, para a gente esperar para que essa fala, que é a cereja do bolo, aconteça, a gente precisa ter dado muitos estímulos, né, para que realmente a linguagem primeiro se desenvolva. E lá no futuro, quando ele tiver um acervo ali, né, e uma produção, né, oral ali para realmente vir o ato motor, que é a fala, ele já tenha esse acervo ali dentro do cérebro dele, já em memória e em aprendizado. Então, tá aí a importância.